início, quando a gente começou com a questão da prescrição de cannabis medicinal, existia muito mais tabu, existia muito mais piada em relação ao tema e tudo mais. Por falta de informação, né? Perguntavam de uma forma descontraída porque achavam que ia ofender a gente. E hoje já é diferente, hoje a gente já vê nos nossos colegas, principalmente na cidade, né? A gente já tem encaminhamento de hospitais aqui da cidade para tratamento de cannabis. Hoje em dia a gente vê que na nossa região e no Brasil mesmo vem mudando essa conduta, né? A questão de indicação. Então hoje a gente recebe em telefonema, WhatsApp, dos colegas perguntando como é que eles podem fazer para indicar que a gente faça o atendimento, faça a prescrição e tudo mais. Então a gente vê que apesar de todo o tabu existente em volta da maconha medicinal, isso vem mudando, os veterinários vêm vendo que é uma realidade, que é uma terapia que pode ser utilizada para diversas indicações e vem fazendo a indicação, né? O primeiro contato medicinal aconteceu através da Bárbara, né? E aí descobriu que tem um mercado veterinário, um campo veterinário em desenvolvimento. A partir desse momento eu comecei a abrir a minha mente para as possibilidades que a cannabis poderia trazer, tanto de benefício para humanos quanto para veterinário. Decidimos eu e o Edilson fazer o curso juntos e que seria muito interessante divulgar esse uso, que apesar de a gente já ter bastante gente utilizando a cannabis de forma medicinal, ainda tem um certo tabu, um certo preconceito. O primeiro passo que nós achamos que seria interessante e importante, principalmente para demonstrar que realmente não é brincadeira, não é uso recreativo, é uso medicinal, né? O primeiro passo foi criar uma página no Instagram para divulgar artigos sobre o tema, né? Um conteúdo científico, com comprovação científica, o seu uso dentro da medicina veterinária inicialmente, mas a gente viu que a demanda era maior que isso, né? Então o VetHemp se tornou uma fonte de informação sobre cannabis, não só dentro do uso veterinário, que é a nossa prescrição, a nossa maior indicação, mas justamente para mostrar para os tutores desses animais que existem muitas indicações de uso, né? Então, dentro da medicina humana também. Os primeiros pacientes que nós tivemos, os resultados já foram incríveis desde o começo. O primeiro relato que os tutores passam pra gente é a mudança do comportamento, mas é uma mudança positiva, uma mudança nostálgica, por assim dizer, né? Ele começa a brincar, ele começa a interagir, ele começa a procurar mais o tutor. Então esses relatos que começaram a me chamar muito a atenção por ser na fase de introdução do canabinoide, né? A partir do segundo ou terceiro paciente que realmente a gente viu os benefícios já de cara, eu comecei a me render os benefícios que a cannabis poderia trazer. Então, pessoal, esse aqui é o Paçoca, ele é um dog alemão de 4 anos de idade, ele tem convulsões, né, ele é epilético, a gente conseguiu estabilizar, ele tinha crises a cada um mês, mais ou menos, 5 ou 6 convulsões por crise, né, até que no final do ano passado, ele foi diagnosticado com linfoma. Ele passou por todas as quimioterapias. Aí a gente começou a notar que ele estava com alguns sintomas da intoxicação por brometo. Ele passava o tempo todo dormindo, tinha dificuldade até de ficar em pé, arrastava muito as patas, sem interagir com a gente, andava sempre com a cabeça baixa, totalmente apático mesmo. E aí no final da quimioterapia, ele fez alguns exames de sangue e a gente percebeu, além dos sintomas da intoxicação por brometo, uma lesão no fígado que a oncologista disse que deveria ser causada pelo fenobarbital, né? Porque ele tomava uma dose consideravelmente alta há alguns anos já. Então ela sugeriu a gente tentar iniciar o tratamento com a cannabis, com o óleo de cannabis, que foi algo que a veterinária que fazia acupuntura nele também já tinha sugerido, mas até então a gente não tinha ido atrás, né? E aí depois que ele terminou o tratamento do linfoma, hoje ele já tá bem, né, Paçoca? A gente foi iniciar o tratamento com o óleo da cannabis. Ele tá há 4 meses com o óleo de cannabis. A gente ainda não conseguiu diminuir a frequência das crises, né? Só que a gente já nota uma diferença de comportamento muito grande dele. Ele tá muito mais ativo, ele interage com a gente, ele brinca, ele para assistir televisão. Ele é outro cachorro, assim, ele tá muito diferente. Ele anda com a cabeça levantada. Então a gente saiu do fenobarbital com uma dosagem mais alta, mais o brometo de potássio, a gente reduziu bastante as medicações dele. E ele tá muito bem.
Né, bonitão? Como eu falei, ele tinha, a cada crise, tinha mais ou menos 5 a 6 convulsões. E agora a gente, nos últimos 2 ciclos, né, de crise, ele teve só... ele teve só uma convulsão. Como eu falei, no último ciclo ele teve só uma convulsão por vez, que a gente considera que foi um ganho muito grande, porque ele tinha, a cada crise, ele tinha convulsões mais ou menos a cada 5 ou 6 horas, umas 5 ou 6 crises, então é uma diferença bem grande. A gente ainda está no processo de ajustar a dosagem, ajustar as medicações, mas ele é um cachorro totalmente diferente. Ele parece que voltou a ser filhote. Tá sendo uma experiência muito legal ver ele voltar a ser um cachorro saudável mesmo, assim, sem passar o dia inteiro dormindo por conta de remédio e tudo mais. A gente utilizar a cannabis não quer dizer que a gente vai deixar de utilizar a medicina alopádica, a medicina tradicional. E hoje, quando se depara com um paciente que tem potencial alteração neurológica, convulsão, dor, o que for, câncer, a pergunta já vem de forma diferente, você acha que a cannabis pode ser positiva para esse tipo de tratamento? Então, a abordagem, principalmente dos colegas de profissão, mudou bastante. Para nós, isso é muito positivo hoje em dia. Eu tinha 2 pets, o Siddhartha com 18 anos e meio, que veio a falecer agora por conta de um câncer e tal, e o Vitor, que tem 17 anos e meio, e foi por causa dele que eu acabei recebendo a indicação do Dr. Adilson para fazer uso do óleo de canabidiol. O Vitor veio de já 2 agudizadas numa pancreatite que ele já tem crônica. Tanto o Siddhartha como o Vitor têm doença renal crônica. O Siddhartha foi renal crônico 14 anos. O Vitor é renal crônico há 10 anos. Ele teve um glaucoma grave, com pressão alta, e aí foi quando foi indicado para mim. Eu comecei a dar o óleo de canabidiol, simplesmente o glaucoma dele desapareceu, que a oftalmo PET ficou surpresa. Atualmente, ele é cego dos 2 olhos, um olho foi por causa do glaucoma que sumiu, o outro é uma catarata devido à idade, ele tem artroses graves por todo o corpo, com dores fortes com certeza, ele tem essa questão renal crônica e tem a pancreatite crônica. O óleo de canabidiol, tenho certeza, atua nele como um analgésico, como um anti-inflamatório, faz esse gato, ele anda pelo apartamento, vai na caixa de areia sozinho, sobe e desce do sofá, vai nas fontes de água beber água. Ele tem uma qualidade de vida, eu tenho certeza, espetacular, graças a esse óleo. Hoje em dia, eu também faço uso do óleo, porque eu também tenho uma artrose severa de quadril, com indicação cirúrgica, onde eu estou na fila da cirurgia tal, mas a dor é intensa, e se não fosse esse óleo, eu não estaria caminhando, eu não estaria tendo a qualidade de vida que eu tenho. Nem o Vitor, nem eu. Então eu sou muito grata à medicina e todos os profissionais de vanguarda que têm lutado para se intensificar nessa medicina para que ela seja legalizada aqui no nosso país, e faço votos que esse meu vídeo possa ajudar você a tomar a decisão do uso dessa medicação. Sim, porque o óleo de canabidiol é remédio. Existe um certo preconceito contra o THC. Em relação aos tutores, a gente não vê muito esse preconceito, então a maioria deles já pesquisaram bastante antes de vir para consulta, já sabem o que é a maconha, o que é a cannabis medicinal, né? Então, a partir do momento que a gente explica por que a gente prescreve o THC, eles entendem, não questionam, né? Eles sabem que é pro
para o bem do animal, que vai melhorar a qualidade de vida e tudo mais. Acho que a parte mais interessante que a gente discute hoje, né, que chama muito a atenção, é o tanto que a gente consegue moldar pensamentos e destruir preconceitos, né? Olá, eu me chamo Caroline e essa garota aqui é a Joy, a gatinha. Ela já tem 5 aninhos, vai completar 6 no final do ano, ela não gosta de colo, ou dá pra ver. A Joy havia começado, né, com algumas crises epiléticas em março, mais ou menos no final de março, ali começo de abril. Até que um dia ela começou a ter umas crises um pouco mais fortes, a gente levou para uma clínica aqui em Joinville. Fizemos diversos exames, exame de sangue, exame de urina, ultrassom, né, coleta de líquor, fez uma tomografia também e nada que indicasse a causa da epilepsia. E aí foi indicado como epilepsia idiopática, né, sem ter uma causa. Aí a gente começou o tratamento com o fenobarbital, né, conhecido talvez como Gardenal também. As crises não passavam, diminuiu a intensidade, mas aumentaram as frequências. E aí me indicaram a Bárbara, que faz o tratamento com cannabis. Aí a gente conversou e começamos o tratamento. E foi muito rápido, assim. Em questão de 4 dias, a Joy já parou de ter convulsões. E desde então ela nunca mais teve nenhuma crise. E hoje ela tá bem mais esperta, bem mais brincalhona do que antes. Mais esfomeada, mas ela já era gordinha, já gostava de comer. Mas ela tá bem melhor, assim, o tratamento foi muito rápido. A gente consegue ficar mais tranquilo e não ter que ficar se preocupando como que tá o nosso bichinho, né? Então a gente fez o possível e o impossível pra Joy ficar bem. Eu trabalho com clínica geral, eu trabalho com nutrição, mas dentro da cannabis medicinal é uma das coisas mais recompensadoras que a gente vê na veterinária, assim, que a gente vê uma resposta muitas vezes rápida e uma resposta positiva do paciente, né? Então isso com certeza teria que ser mais acessível para os pacientes, né, para os tutores poderem adquirir o óleo de forma mais acessível e os veterinários poderem ou prescrever ou indicar um colega que faça a prescrição. Então o que a gente espera hoje da medicina canábica, né, é que ela fique mais acessível para todo mundo. Isso em termos de valor de óleo, em termos de acessibilidade do óleo, da formulação do óleo, que esses estudos cada vez avancem mais e que não tenham a questão de proibição por preconceito ou enfim algum tipo de lei que não faça sentido, né? Conforme mais a gente tenha mais liberação para cientista estudar, mais informação a gente vai ter de efeitos colaterais, de efeitos positivos que a gente pode usar a nosso favor. Existe muito tabu, muita coisa que a gente ainda tem que trabalhar contra. Então esse é um dos objetivos nossos, né? Meu do Edilson, para trabalhar no Vet Hemp. Pra gente, além de fazer a prescrição da cannabis, é diminuir esse tabu contra o CBD, o THC e a maconha medicinal, realmente. A gente vem observando essa melhora, é um caminho lento ainda, mas a gente acredita que cada vez mais esse passo vai sendo um pouco mais largo, né? Então, em poucos anos a gente vai conseguir não ser só os únicos veterinários da região que prescrevem canabinoides, né? E sim, tem um amplo de colegas aí para a gente poder ampliar esses estudos e conseguir atender mais gente, né? Mais pacientes.